seu decenalta da p... Que esquerdista escroto, mortadela, seu coxinha. seu marvetinho. Ah, essas rivalidades. Como explicar pra essa galera que isso não nos leva a lugar nenhum, senão a muita confusão? Já sei! Esse é um trabalho para o mais pensante dos praieiros, Jorge Tatuí! E aí? Eu sou Jorge Tatuí e esse é o quadro Uma Câmera na Mão, Uma Ideia na Cabeça e Uma Praia no Fundo, onde um imbecil pensa que pode falar sobre qualquer assunto só porque vive na beira do mar. Hoje todos nós aqui na praia fomos surpreendidos por uma imensa confusão entre duas pessoas. Uma estava com a camisa do Vasco e a outra com a camisa do Flamengo. Estavam se degladiando, cada um dando soco, pontapé no outro, uma coisa de maluco. No final das contas, a conclusão disso tudo foi que todo mundo saiu perdendo. Não só essas duas pessoas, mas todas as pessoas que estavam aqui na praia. Porque voou cadeira para todo lado, voou garrafa para todo lado, teve criança que se machucou e no final das contas nenhum deles saiu ganhando. Na verdade, todo mundo perdeu e perdeu muito. Depois que acabou essa confusão e nós vimos algumas pessoas machucadas, eu cheguei até uma dessas duas pessoas e perguntei o motivo daquela briga. E ele não soube explicar. Ele simplesmente disse que precisava provar que o time dele era melhor que o outro. E eu fico me perguntando, pra que isso, meu Deus? Pra que isso, meu povo? Pra quê? Tava me lembrando de uma discussão que teve dentro de um bar, onde dois bêbados discutiam. Um gritava fora Temer, o outro gritava fora Dilma. No final das contas, se você chega pra uma pessoa que tá tendo uma discussão como essa e diz: cara, vocês estão no mesmo barco. Além de ambos serem corruptos, tá provado que eles são corruptos. Foi você que votou na Dilma que colocou o Temer lá. O Temer era vice da Dilma. E aí é que eu te pergunto, meu irmão, quanto que você tá recebendo da Dilma? Quanto que você tá recebendo do Temer? Pra defendê-los assim, com tanta... Você é advogado desses caras? Eu sou contra a corrupção. Você é contra a corrupção? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que você vai dizer que você é contra a corrupção. E é justamente por eu ser contra a corrupção que eu não tenho como defender uma pessoa, um político como a Dilma ou o Temer. Há uma contradição aí. Você não pode ser contra a corrupção e ao mesmo tempo ser a favor da Dilma. Que a Dilma ficasse lá. Porque o corpo tá aberto. Você só não vai ver isso se você não quiser. Ah, mas o Temer rouba mais. Porra, então a discussão aqui é quem rouba mais e quem rouba menos. Pariu. Você tem bandido de estimação? Você que é contra a corrupção, você não pode defender a Dilma. Você que é contra a corrupção, você não pode defender o Temer. E eu falo isso com Aécio, PSDB, PT, cara, é tudo um lixo. E esses políticos assaltaram o Brasil. Pessoas estão passando fome, crianças estão deixando de estudar por causa da corrupção dessa galera. Então não importa se você é petista, tucano, se você é coxinha, se você é pão com mortadela, cara, são corruptos do mesmo jeito. Eu posso falar porque eu voto nulo. Eu não quero nenhum nem outro. Pra gente que vota nulo, quanto menos bandido no poder, é melhor. E eu não tenho bandido de estimação. E no final das contas, nessa briga de quem defende a Dilma, quem defende o Temer, nessa briga toda, quem sai perdendo é o Brasil. Não tem vencedor nessa discussão. Essa polarização imbecil de
bandidos de estimação não nos leva a lugar nenhum. O que a gente tem é só perder no meio dessa briga mesquinha, idiota, imbecil. Não existe debate nisso, não existe democracia onde o maniqueísmo impera, onde você está sempre fazendo questão de provar que o seu bandido é menos corrupto do que o bandido do outro. No final das contas, o que eu quero mostrar aqui é que essas briguinhas, essas rivalidades não nos levam a lugar nenhum, justamente porque elas são inúteis, porque no final das contas elas deixam de ser uma briga por política ou mesmo uma briga por futebol, porque acabam virando religião. Você deixa de discutir política e deixa de discutir futebol para passar a discutir religião. E religião é algo que não se discute, porque religião tem a ver com fé. A fé das pessoas você não prova, porque a partir do momento em que você está provando alguma coisa, essa coisa deixa de ser fé e passa a ser ciência. A fé, ela não combina com questões probatórias. Você não consegue provar para alguém que a sua religião é melhor do que a religião do outro, porque religião é algo que se mistura com a fé das pessoas. Então a gente tem que respeitar a crença das pessoas. Por mais que as suas intenções sejam nobres, no sentido de buscar aí um aperfeiçoamento, uma troca de ideias, vivenciando a democracia, não adianta. Tem muito mais a ver com fé e com paixão do que mesmo com política e futebol. E a mesma coisa é o que tem acontecido entre Decenautas e Marvete. A editora de quadrinhos se tornou uma religião. As pessoas defendem as histórias da DC ou da Marvel com a mesma paixão em que discutem religião, porque isso mexe com a fé, não é verdade? Naturalmente que discussões são sempre bem-vindas, né? Você acaba crescendo quando você conversa com alguém que tem uma opinião diferente da sua, mas desde que não se misture com fé, com que a paixão acabe fazendo você perder a sanidade. A gente vê pelas redes sociais como que essas pessoas tratam esse assunto como guerra, cara, como se elas estivessem sendo pagas pelas editoras para poder dizer e elencar milhares de motivos para mostrar que uma editora é melhor do que a outra. O Conexão Cidadão tem sofrido bastante com essas rivalidades, cara, porque muita gente entra aqui e fica reclamando que esse canal ele é um canal decenalta porque ele não tem nada da Marvel. E eu digo pra você, dá uma olhadinha nesse vídeo que vai aparecer aqui em cima. Esse vídeo ele foi feito especialmente pra você. Eu já conversei sobre isso com algumas pessoas, não é? O Conexão Cidadão, ele é um canal feito voluntariamente, sem qualquer intuito de mercado, né? A gente não ganha praticamente nenhum centavo produzindo esse canal, e a vontade que tem é simplesmente jogar um pouco de conteúdo para poder interagir com a galera que gosta de conversar sobre quadrinhos. E conforme o canal foi se iniciando e foi crescendo, a gente começou a perceber algumas coisas através aí até do estudo aí do Google Analytics. Ele nos mostrava, por exemplo, que os vídeos da DC, ele gerava muito mais views do que esses vídeos da Marvel que nós fizemos. Então a gente começou a fazer algo, procurar fazer algo que o próprio público estava gostando mais. E é muito interessante uma coisa que a gente aprendeu no trabalho. Não adianta a gente querer fazer clínica geral. Por exemplo, o Ciro é advogado. Não adianta ele querer atuar na área criminal, atuar na área de família, área de consumidor, na área de tudo, todas as áreas, porque todo mundo que quer assim dar atenção a tudo, acaba no final das contas não dando atenção a nada. Então o que a gente acabou fazendo aqui é focar em alguma coisa. A gente fez alguns testes, né? A gente fala sobre muita coisa no canal, e a gente fala sobre Marvel e sobre DC, e a gente vai fazendo esses testes, procurando ver o que o público tem pedido, tem gostado mais, para no final das contas saber no que a gente deve focar, para que a gente possa, pelo menos nesse assunto, nesse ponto, produzir algo bacana.
né? Para que a gente possa se aperfeiçoar cada vez mais, para que a gente possa construir um espaço onde as pessoas se sentem bem aqui dentro. Não é só para contar views. O que aconteceu aqui na praia hoje foi muito frustrante, porque não só pelo ambiente que eu gosto aqui da praia, eu sou o mais pensante dos praieiros, mas pela forma com que essas pessoas estão tratando essas rivalidades que na maioria das vezes estão causando muito mais morte do que conhecimento. E o que a gente deve ganhar com essas discussões é justamente o conhecimento. Você aí que discute sobre DC e Marvel, você não faz isso buscando filmes melhores, buscando histórias melhores? Então, você não vai conseguir fazer isso através de uma briga com o seu amiguinho na rede social. Não adianta ficar de mimimi numa rede social falando que a Marvel é melhor do que a DC ou que a DC é melhor do que a Marvel, porque no final das contas o Stan Lee não vai te ouvir, o Jeff Jones também não vai te ouvir, né? No final das contas você só vai se irritar mesmo, causar estresse a você, às outras pessoas. Cara, imagina isso lá no Islã. Você vê que as pessoas matam mesmo por isso. É o que está começando a acontecer aqui no Brasil, nessa guerra entre coxinha e mortadela. A gente já vê as torcidas organizadas aí de times de futebol se matando. Isso vai acabar chegando aí no mercado de quadrinhos. Daqui a pouco os decenautas ou os marvetes vão estar incorporando os próprios personagens e vão estar aí lutando uns com os outros, se matando. Não vamos deixar isso acontecer, né? Aliás, essa praia aqui, imagina se de repente aparece aí um terrorista, um assaltante. Não, peraí, não. Ah!